E aí, pessoal, vamos lá para uma atualização bem rápida do Bitcoin. Bitcoin vem numa tendência de alta muito forte, né, desde janeiro de 2023, depois do bear market que tivemos aqui. A gente tem uma tendência muito forte no Bitcoin, fazendo topos e fundos ascendentes, né, no tempo gráfico mensal. Todas as vezes que a gente faz uma base de preço, a gente tem impulsão, base de preço, impulsão, base de preço, impulsão. Então, quando a gente faz essas bases de preço aqui, a gente tem uma impulsão muito grande, né? E geralmente, quando a gente faz essas bases de preço, a gente tem oportunidades, que seria no diário em sobrevenda. Quando o diário entra em sobrevenda, a gente faz a base de preço do mensal. Então, é isso aqui, ó. Diário entrando em sobrevenda, base de preço no mensal. Diário entrando em sobrevenda, base de preço no mensal. Diário entrando em sobrevenda, base de preço no mensal. Então, ou seja, estamos muito próximo de entrar mais uma vez em sobrevenda para fazer mais uma vez a base de preço no mensal. Então, quando isso acontece, a gente tem grandes lucros, né? Então, dessa vez que aconteceu foi 186% de lucro, aqui foi 126% de lucro e a última vez foi 63% de lucro. Então, estamos esperando mais ou menos essa oportunidade. Eu já coloquei meu alerta aqui, né? Meu alerta aqui que quando chegar mais ou menos aqui em 32, né, vai me dar um alerta e eu já vou saber o que tem que ser feito, né? Então, se isso acontecer, né, se a gente perder essa base de preço aqui do semanal, que seria mais ou menos aqui, né? Se a gente perder, a gente começa a procurar o diário em sobrevenda, né? Mas é por partes, né? Então, como ainda não aconteceu, a oportunidade que a gente tem agora é particularmente o seguinte: a gente fez um topo, um fundo e um topo mais baixo do que o topo anterior. Porém, essa subida aqui foi uma subida muito forte. Essa subida aqui tende a fazer uma base de preço mais alta do que a base de preço anterior, né? Que foi uma subida muito forte. Se eu pegar a Fibonacci daqui até aqui embaixo, eu sei que chegou mais ou menos em 68, 61, né? E quando chega em 61, significa que essa força aqui, essa subida aqui foi muito forte. Então a maior possibilidade é fazer pelo menos uma base de preço aqui. Fazendo uma base de preço aqui, a gente vai lateralizar. A gente vai fazer um topo, fundo e vai lateralizar. Ou a gente vai romper para continuar o movimento do mensal, que é a impulsão do mensal, ou a gente vai lateralizar e romper aqui para baixo para buscar a base de preço do mensal, que a gente tem essa oportunidade que eu acabei de falar, de falar para vocês, né? Mas a melhor possibilidade que temos agora é buscar um fundo ascendente, né? O fundo mais alto que o fundo anterior. Essa oportunidade é quando 4 horas entra em sobrevenda. 4 horas entrando em sobrevenda é onde entrou em sobrevenda, né? Está entrando aqui em sobrevenda, que é essa região. É uma possibilidade de fazer trade nessa região aqui, né? Você pode se expor aqui nessa região, né? Buscando esse movimento, né? Essa impulsão aqui, né? É um trade bem interessante para a gente estar fazendo. A gente fez, no último vídeo que eu coloquei aqui, a gente fez esse trade aqui, ó, que foi essa base de preço aqui, ó, do semanal. Essa base de preço do semanal, avisei para vocês lá no último vídeo, que seria 4 horas em sobrevenda, que seria aqui, ó, 4 horas em sobrevenda. Por que eu estava de olho nisso daqui, ó? Porque a gente fez até uma figura gráfica aqui, né, que é uma cunha descendente, que geralmente é um padrão de reversão de tendência, né, que ele tende a romper os fundos e não continua, aí rompe os fundos e não continua, rompe o fundo e não continua. Com esse padrão aqui, ó, de cunha ele rompe para cima, né, geralmente é um padrão que rompe para cima. E uma base de preço que a gente estava esperando. Então a gente fez esse trade aqui no vídeo passado e agora tem a possibilidade de fazer esse trade aqui, né, para buscar pelo menos um repique, né? É uma possibilidade, né? Porém, se isso não acontecer, a gente vai ver o Bitcoin se aproximando mais próximo daqui e a tendência é que lateralize até o rompimento para cima ou o rompimento para baixo, né? E aí a gente tem que esperar o que vai acontecer. Se romper para baixo, a gente vai buscar aqui o diário em sobrevenda. Se romper para cima, a gente vai esperar novas bases de preço, porque a gente só compra base de preço. A gente não compra topo, a gente compra base de preço, né, dentro do gráfico, dentro do que o mercado está mostrando para a gente. Deixa eu só colocar aqui o meu indicador, que fica mais fácil. Deixa eu colocar para vocês aqui mais ou menos onde seria a região, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui é a base de preço, né? Uma base de preço que a gente está esperando que ela perda. Se ela perder, a gente vai buscar o diário em sobrevenda, certo? O diário em sobrevenda vai ficar nessas regiões aqui, ó, que eu vou colocar aqui o meu indicador
Então aqui vai ficar mais ou menos nessas regiões aqui, ó. Então, ou seja, temos uma região até então, né, que seria mais ou menos essas regiões aqui entre 105 a 96, por aí 97, que é aonde vai entrar em sobrevenda aqui no diário, que seria a melhor possibilidade de fazer trading. Essa seria a melhor possibilidade disparado da gente fazer um swing trade, né, para a gente buscar aí em torno de 15% a 20% mais ou menos dessa subida aí, e provavelmente o Bitcoin continuar essa subida, né? Mas eu também tô de olho em uma possibilidade aqui que ela é bem interessante. Deixa eu fechar aqui. Uma possibilidade é o seguinte: essa subida que o Bitcoin está desde janeiro de 2023 está fazendo também tá fazendo uma cunha descendente, né? Mais ou menos uma cunha ascendente. Essa cunha ascendente geralmente ela rompe para baixo. É uma cunha que geralmente ela rompe para baixo. Se ela romper para baixo, ela tem a possibilidade de romper só até aqui para fazer a base de preço do mensal. Porém, quando ela rompe, ela dá uma disparada legal. Então, assim, pode ser que a gente venha buscar essas regiões aqui também, 76, 75, 80, que aí seria a melhor possibilidade, né, de você se expor no Bitcoin. Aí é coisa para você fazer aí acima de 50%, né? Acima de 50% aí. E pode ser que seja também a última queda brusca do Bitcoin, né, para buscar os novos alvos, né, que seria acima de 200, 300 ali mais ou menos por unidade. Que eu acho que isso aí deve acontecer. Mas pode acontecer também da gente não romper isso aqui agora, pode romper, né? Ele pode só bater aqui e romper lá para cima, fazer isso aqui, buscar novamente o 100, e a gente tem que acompanhar. Mas tem essas possibilidades, tá? Tem essas possibilidades. O S&P 500 subindo bastante, né? Rompendo os topos históricos, né? A cada mês que passa rompe o topo histórico, né? Provavelmente já deve estar em exaustão. O S&P 500 deve estar em exaustão, a Nasdaq também. O ouro também tá em uma subida muito forte, né? Uma subida muito forte. E esse dinheiro tende a ir para o Bitcoin. Geralmente acontece isso, né? Quando os gráficos sobem, quando esses ativos sobem, né? Eles vão realizando lucros, né? E aí eles procuram outro ativo para se expor, né? E a ordem é o seguinte: primeiro é o S&P 500 sobe, depois a Nasdaq e depois o ouro, né? Aí vem o Bitcoin. Aí o Bitcoin vai subir logo em seguida. Aí depois do Bitcoin vem Ethereum, depois vem essas moedas aqui XRP, BNB e tal, e as meme coins, né? Então a gente vai esperar essa subida aí, né? Isso aí é padrão, sempre acontece, ano após ano, né? E a nossa dominância do Bitcoin, né? Que a gente estava esperando também essa queda aqui no vídeo passado, eu mostrei para vocês a possibilidade dessa queda aqui, né? E agora é o seguinte, essa queda aqui, a possibilidade é que a gente faça um topo mais baixo do que o topo anterior, né? E isso tem uma grande possibilidade de a gente reverter esse movimento, tá? Se a gente reverter esse movimento aqui, a gente pode entrar em um out season, né? Como a gente reverteu o movimento aqui, entrou no out season, acabou tendo essa desvalorização aqui, e esse dinheiro vai para as criptos, né? Que seria Ethereum, XRP, Solana, e aí a gente tem a famosa out season que a gente está esperando, né? Mas é por partes, né, que eu falei para vocês, mas tem essa possibilidade. Então eu acho que nessa subida aqui, ó, o Bitcoin tende a se valorizar mais que as altcoins, né? E a melhor possibilidade é a gente se expondo agora no Bitcoin. No tempo gráfico de 4 horas em sobrevenda, que é nessas regiões aqui, né? As regiões aqui buscando um repique. E é basicamente isso daí, né? Agradeço por assistir meu vídeo, muito obrigado. Deixa aí um like pra gente aí, se inscreve no nosso canal, que vai ter vídeos aí sempre que a gente está podendo, a gente está atualizando aí, tá? Agradeço aí, até mais, excelente semana para todos, tamo junto.